já tive a oportunidade de pregar, né, outras vezes. E nós começamos ali nossa trajetória na igreja do Chapinhal. E graças a Deus, muitas vezes pregamos a palavra nas regiões por aqui, mas em Coqueiros eu nunca tinha pregado, né? Nunca tinha pregado a palavra aqui. E eu me lembro uma vez que a evangelista Elaine, que está ali sentadinha, que foi minha primeira dirigente do Círculo de Oração, ela me convidou para pregar a palavra. E eu lembro que aquela vez eu chorei muito, irmãos. Meu Deus, como eu chorei. Porque é um compromisso, né, irmãos? É uma coisa muito séria, trazer a palavra do Senhor, né? Então a gente sabe o temor, como a irmã Angelita acabou de me dizer, não é medo, né? É temor. A gente sabe a responsabilidade que é de estar aqui e pregar a palavra do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Então, Efésios, capítulo 5 e o versículo 14. Aleluia. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Os irmãos podem se sentar, bate palma bem forte para Jesus. Glória a Deus, bem forte a palma para Jesus, irmãos. Aleluia, glória a palavra, glória a Jesus. Não deixa nada tirar a atenção, irmãos. Amém? Aleluia, Jesus. Eu sou apenas um vaso na mão do Senhor. Estou aqui para fazer tudo que o Senhor quer que eu faça. Aleluia, Jesus. O tema, né, irmãos? Aleluia, é um tema forte, né? E é um tema qual nós temos visto nos últimos anos. Sobre despertar, né? Sobre buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E a gente tem visto nesses últimos dias que, assim como, né, já comentei, que as coisas elas estão cada vez, né, definhando cada vez mais. E esse é um tema forte. E aqui a palavra do Senhor, ela... Quando Paulo escreveu essa palavra aqui, ele estava falando para os crentes, para os cristãos, né? Ele estava pregando para os cristãos. E aqui nesse livro de Efésios eu vejo que ele deu muitas recomendações acerca de como o crente deve se portar. Eu acredito que não é em vão essa palavra, né? Aqui está dizendo para nós despertarmos do sono. E quando eu estava lendo sobre essa palavra e eu pedi na direção do Senhor, o que eu poderia dizer, o que eu poderia trazer nessa noite, e o Senhor me fez lembrar sobre o rei Saul e sobre o rei Davi. Aleluia, que muitos de nós conhecemos, né? Saul, ele era um jovem, a qual ele foi escolhido também pelo Senhor para governar sobre Israel. Ele foi um jovem, né, que estava ali. A palavra do Senhor conta que ele estava ali indo atrás das jumentas do pai dele, né? Um jovem preocupado. E, assim, de começo, assim, de uma reflexão, eu gostaria de falar para todos que estão aqui, para nessa noite, assim, você se relembrar do dia que você aceitou Jesus. Uma reflexão. Como é que você era? Quem é você? Aleluia, Jesus. Antes, no comecinho lá, quando você aceitou Jesus, quem você era? A forma que você era, a forma que você chegou na igreja, né? Tenta relembrar da forma que você chegou na igreja e aquilo que Deus fez hoje na tua vida. Aleluia. Saul era um jovem normal que estava ali, correndo atrás das jumentas do pai dele, estava preocupado. E o Senhor já havia falado com Samuel que Saul viria até ele e ele iria constituí-lo como rei de Israel. Então ali ele aceita, né, o chamado dele, como muitos de nós, né, aceitamos nosso chamado no começo da nossa fé. Tudo é muito fácil, tudo é muito assim, tudo muito lindo. E Saul aceitou o chamado do Senhor. No meio do tempo foi se passando, e tudo quanto que o Senhor mandava dizer para ele, Samuel vinha, né, dava ali as coordenadas, ele ia, ele era bem sucedido, ele vencia as guerras, ele conseguia vencer as batalhas. Mas aí chegou um tempo em que a ansiedade, a impaciência começou a tomar conta da vida de Saul. Aleluia, Jesus, nós corremos um risco, irmãos, muito grande. A nossa ansiedade, a nossa impaciência. Aleluia, Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que
que nós temos que ser parecidos com Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia, Jesus. Aqui no capítulo 5, no início aqui do primeiro versículo, Paulo diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia, Jesus. O que aconteceu? Ali com o tempo, eu acredito, irmãos, que nenhum de nós, que quando começamos na obra do Senhor, eu não acredito que ninguém das pessoas que já saíram da casa do Senhor começou com a intenção de amanhã parar. Eu tenho certeza disso. Porque nós temos uma nova vida, a gente vê o tanto que Deus transforma nossas vidas, o como é bom servir ao Senhor, como é gostoso, como é maravilhoso servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver Deus formando, e às vezes mesmo que ainda as coisas não vão acontecendo, mas aquela alegria, aquela paz que tem dentro do nosso coração, não tem nada melhor, não é verdade? Não tem coisa mais gostosa do que aquela paz que a gente sente dentro do nosso coração, e aquela fé, aquela certeza que aquilo que nós temos pedido para o Senhor vai acontecer. Glória a Deus. E ao longo do tempo, Saul, infelizmente, ele começou a se declinar, começou a fazer coisas que desagradavam o Senhor. E o Senhor foi falar para Samuel: olha, eu rejeitei, aleluia, eu não quero mais, vou constituir outro rei para Israel. E então o Senhor vai e fala para Samuel: olha, vai lá na casa de Davi, aleluia, Jesus, que eu vou ungir o meu servo. Davi era um jovem pequenininho, que estava lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas dele. Ele não estava preocupado com nada, irmãos. Ele não estava preocupado com nada, ele não tinha preocupação com nada, apenas estava ali fazendo o que ele foi chamado para fazer. E ali o Senhor era com ele, porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele matou um urso, matou um leão. E a força que ele tinha, né, irmãos? Que homem que consegue matar um urso e um leão? Somente com a força do Senhor. E assim, muitas vezes em nossas vidas, né, matamos ursos, leões espirituais, que somente o Senhor sabe qual nós matamos, irmãos. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades que só nós, no nosso secreto, com o nosso joelho dobrado, dentro do nosso quarto, sabemos aquelas enfrentamos. Aleluia, Jesus, e muitas das vezes é assim mesmo, irmãos, que tem que continuar. Porque nós não devemos expor nossos problemas. Aleluia, Jesus, não devemos ir ao Facebook, né, como muitos, infelizmente, tem muita gente que gosta de fazer, ir lá expor o problema, ir lá e falar sobre o problema. Aleluia, Jesus, e ali, Davi, o Senhor unge a Davi. E vai passando o tempo, Saul morre, né? E rei, então, Davi então ele é constituído como rei. Aleluia, Jesus. E o Senhor era com Davi, irmãos, por onde ele andava, por onde ele ia. Aleluia, Jesus, igualzinho lá no começo, quando você aceitou a Jesus. E tudo que você fazia, tudo era bom, tudo era maravilhoso. Ninguém tinha defeito dentro da igreja. Ninguém. Você não se preocupava se o som estava ruim. Você não se preocupava se a irmãzinha que louvava mal, ou o irmãozinho que cantava desafinado. Aleluia, Jesus, você não se preocupava com nada disso. O importante para você era estar dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Outro dia o pastor Sérgio estava falando para nós uma reunião. Aleluia, Jesus. Que o que ele mais tem feito na vida dele, o que é assim uma fase muito boa, que ele chega na igreja, mas ele não fica se preocupando no louvor, se o louvor está bom, se o louvor está ruim. Sabe assim, a pregação, as pessoas não. Acontece o seguinte: depois de um tempo de crente, o que a gente começa a acontecer? Nós nos tornamos críticos. Aleluia, Jesus. Nós nos tornamos críticos. Por que muitas pessoas saem da igreja? O pastor Sérgio sempre fala isso. Por quê? Porque muitas das vezes, o que acontece? A impressão que dá, irmãos, que as pessoas que estão aqui na igreja não são bom para você. Porque você pega e sai da igreja e deixa todo mundo para trás. Porque nós temos defeitos, irmãos. Todos nós temos defeitos. Aleluia, Jesus. Então, eu acredito, irmãos, que dormimos espiritualmente. A palavra do Senhor está falando sobre isso para nós nesta noite. Porque nós, outra hora, nós éramos, né, despertos. Aleluia, Jesus, vivos. Nós orávamos e jejuávamos mais, buscávamos mais a presença do Senhor. E o tempo foi passando e a gente foi adormecendo na presença do Senhor. Não é em vão, irmãos, essa palavra. Eu me lembro uma vez, logo no começo, quando eu aceitei a Jesus, eu e minha esposa ainda não éramos batizados, fomos convidados para um almoço que teve na igreja. Eu lembro que nós chegamos em casa e nós comentamos assim: meu Deus, parecia que a gente estava no céu. Só tinha crente.
Aleluia, Jesus, só coisa boa, irmãos. Aleluia, Jesus, nós víamos aqueles irmãos com muita alegria, sabe? Com muito amor em nosso coração. E nós não podemos ir deixando passando o tempo e começar a ver os defeitos. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, irmãos, no comecinho do versículo, aleluia, Jesus, que aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. O Senhor ele quer nos convidar a deixarmos as práticas ruins, aquelas que nós fazíamos quando nós estávamos lá no mundo, que aos pouquinhos elas foram entrando dentro da igreja, e foram se infiltrando. Tem um pastor que fala bem assim, que existe um demônio do nada a ver. Só pode, né, irmão? Porque tudo hoje em dia não tem nada a ver. É um nada a ver daqui, é um nada a ver dali, e de repente o mundo está dentro da igreja. É difícil, irmãos, nós encontrarmos uma igreja, aleluia, Jesus, com oração, com jejum. Aleluia, hoje em dia as igrejas estão tudo perdidas, irmãos. Você vai do jeito que você é, você continua da mesma forma que você é. Você chega lá, se tem um pessoal lá se batizando, você sentiu o teu coração, você pode não se batizar. Aleluia, Jesus, quando amanhã você amanhece da mesma forma, não mudou nada, não tem mudança. A palavra do Senhor nos diz que é para a gente vir sim como nós estamos, mas não é para nós continuarmos como nós estamos. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Davi, irmãos, Davi estava ali no caminho do Senhor, tudo quanto ele fazia, o Senhor era com ele, tudo. Porém, irmãos, um belo dia, como a maioria daqui já conhece, Davi ele resolveu descansar um pouco. E nesse dia, Davi ele comete o adultério. Eu acredito, irmãos, como eu já falei com os irmãos, não era a intenção, quando ele começou lá no comecinho, não, vou chegar lá na frente e vou fazer isso. Não, irmãos. Só que aconteceu, e ele, no meio desse caminho, eu acredito que ele pensou que Deus não estava vendo. Porque eu acredito que Davi estava dormindo espiritualmente. Amém, irmãos? Davi não achou que Deus não ia ver o que ele estava fazendo. E nós, muitas das vezes, irmãos, também somos assim. Porque se nós pararmos de orar, de jejuar e de buscar a presença do Senhor, a gente dorme espiritualmente sim, irmãos. Aquilo tanto quanto que era horrível, que era um pecado, que era terrível mesmo no começo, lá quando nós aceitamos o Senhor, começa a se tornar coisas normais. E nós não podemos aceitar que as coisas normais, essas coisas normais, vão entrar dentro das igrejas. Aleluia, glória a Deus. E quando nós vamos ver, irmãos, estamos se parecendo com o mundo entrou e a gente saiu. A gente está lá fora. E para voltar, irmãos, quantos que estavam aqui conosco? Quantos que estavam aqui ouvindo a palavra do Senhor, pregavam a palavra do Senhor, e por hora deixou de jejuar, deixou de buscar, deixou de vigiar, e hoje não está mais na presença conosco. A gente percebe, irmãos, a dificuldade que eles têm de voltar à presença de Deus. A dificuldade que eles têm, porque a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que quando sai um, ele vai e ele volta, ele traz 7 com ele. E você pode perceber, irmãos, aquela pessoa que ela sai da igreja hoje, dali um mês você vê a pessoa, ela está irreconhecível. Porque a presença do Senhor, o Espírito Santo saiu da vida dessa pessoa. E ela não é mais a mesma, irmãos. Ela não é mais aquela pessoa compassiva, aquela pessoa que tem bondade, que tem amor. Ela está ali sofrendo, mas muitas das vezes por orgulho, não consegue voltar para a presença do Senhor. E muitas das vezes por causa das ovelhas que ficaram, elas também não conseguem mais voltar. Aleluia, Jesus, porque infelizmente as ovelhas que estão ficando estão se tornando muito juízes, advogados. E isso não depende de nós, irmãos. Isso não é a nossa tarefa. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser amorosos e bondosos. Aleluia, Jesus. Cabe somente ao Senhor. Cabe somente ao Senhor, irmãos. Ele que vai julgar, não é eu, não é você. Aleluia, Jesus. O pecado não tem entrado. E as pessoas não estão mais conseguindo voltar por causa da vergonha que elas têm passado. Saúl tinha vergonha do que ele tinha feito. E ele não deixava nem que Samuel reprimisse a frente
Davi, irmãos, quando ele pegou contra o Senhor, aleluia, Jesus, Davi, ele se prostrou, aleluia, Jesus, adorou o nome do Senhor, ele viu que ele estava errado, ele pediu que o Senhor tirasse tudo dele, menos a presença do Senhor. Aleluia, Jesus, nós podemos perder tudo, irmãos, na nossa vida, mas nós não podemos perder a presença do Senhor. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Aleluia, Jesus, nós podemos perder cargos dentro da igreja, podemos perder nosso emprego, aleluia, Jesus, mas nós não podemos perder a presença do Senhor. Glória a Deus. Essa é a diferença, irmãos, entre o que serve e o que não serve verdadeiramente. Aleluia, Jesus, porque Davi também pecou, irmãos. E se nós formos ver, digamos assim, como, olha, um pecadinho, um pecadão, aleluia, Jesus, seria muito mais grave o que Davi fez. Aleluia, Jesus, porque ele adulterou e ainda, né, fez com que o homem morresse, né, o esposo da Betseba. Então, veja bem, irmãos, que não existe, para o Senhor não existe pecadinho, não existe pecadão. Aleluia, Jesus. Nós é que temos esse costume, né, de achar que tem maior ou menor. Para o Senhor é tudo pecado, irmãos. Mas o que vale é a intenção do nosso coração. Aleluia, Jesus. O que importa, irmãos, é o que você tem se colocado diante da presença do Senhor. Agora você já imagina, irmãos, eu vim aqui hoje, eu pregar a palavra do Senhor, vestido de crente, os irmãos vestidos de terno e gravata, vai chegar naquele grande dia, o Senhor dizer, eu te rejeito. Eu não te conheço. Quem é você? Aleluia, Jesus. Agora ele não, Davi, irmãos, colocou o coração diante do Senhor, buscou a presença do Senhor e adorou o nome dele. Aleluia, Jesus. Não é em vão essa palavra, irmãos. Essa palavra, ela veio direto do coração do Senhor. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nesses últimos dias, eu e você venhamos despertar na presença desse Deus. Aleluia, Jesus, que nós venhamos nos despertar. Aleluia, Jesus. Hoje em dia, nós estamos perdendo muito nosso tempo com essa bênção aqui, ó. Nós não estamos sabendo usar. Aleluia, Jesus, eu quero dizer para você aqui nesta noite, se tem algum pecado, algo que está te atrapalhando, algo que você fazia lá atrás, aleluia, Jesus, que você buscava mais a presença do Senhor e hoje você não consegue mais, dobre o teu joelho, busca a presença do Senhor e pede para o Senhor, Senhor, o meu pecado aqui, ó, é esse. Para o Senhor você pode falar, não tem problema, Ele não vai te julgar, Ele vai te ajudar. Aleluia. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, a minha fraqueza é essa, não precisa ter medo de falar, irmãos. Não precisa ter medo. Aí tem gente que fala, mas Ele sabe de tudo, Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você confesse para Ele. Senhor, eu não estou conseguindo nessa área. Um dia até o pastor Sérgio comentou, ele falou, irmãos, olhe, peça para Deus tirar o vício do celular. Porque é um vício, irmãos. Hoje em dia a gente vê os velhinhos, os pais, as mães da gente sentadinho lá o dia inteiro no celular, irmãos, quando tem um tempinho. Misericórdia, irmãos. Aonde nós estamos indo? Aleluia, Jesus, faça jejum de celular, deixa o celular de lado. Faça propósito com o Senhor. Não faça somente jejum de alimento, faça jejum também de celular. Faça de televisão, de Netflix. Deixa um pouquinho mais as redes sociais de lado e vai buscar um pouquinho mais da presença do Senhor. Aleluia, Jesus, nós temos que voltar, irmãos, às primeiras obras. Nós temos que voltar, lembra que eu falei para você relembrar de onde você saiu, quem você é e o que o Senhor fez com você. Aleluia, Jesus. Sabe quando é que a gente dorme? Quando a gente chega no lugar onde a gente queria chegar. Nos acomodamos na presença do Senhor. Deixamos de fazer a vontade de Deus e resolvemos ficar em casa para descansar. Deixamos de fazer a vontade do Senhor para assistir uma Netflix, para dizer, hoje eu posso descansar, porque eu já fiz demais. Não fizemos demais. Olha o que o Senhor fez na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Ainda que você não esteja vendo o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer muito mais. Aleluia. Pode ser que hoje você não está vendo, aleluia. Mas o Senhor tem muita promessa para cumprir na tua vida. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, ela não volta vazia. Aleluia, Jesus. Tem um livro que fala assim, volte a sonhar. E eu digo nesta noite, volte a orar. Volte lá no primeiro amor, como você voltou, como você orava lá no começo. Irmãos, eu me lembro que eu e minha irmã
Será que dentro da nossa casa estamos sendo crente? Estamos edificando a nossa família? Mãe, será que você tem aconselhado o teu filho ou tem amaldiçoado o teu filho? Aleluia. Pai, você tem sido exemplo dentro da tua casa? Aleluia. Filho, tem sido desobediente aos seus pais? Porque a palavra do Senhor fala para que nós tenhamos vida longa, temos que ter obediência aos nossos pais. Aleluia. Não é porque nós já estamos adultos que nós não temos que obedecê-los, temos que obedecê-los sim. Aleluia. Jesus é claro, irmãos, que muda muita coisa, mas temos que ter reverência assim, aos nossos pais, ter respeito aos nossos pais. Aleluia. Se eu não vou concordar, então eu vou ficar quieto e não vou falar. Aleluia, Jesus. O que a gente tem visto é uma geração de pessoas que gosta de falar a verdade, mas não gosta de ouvir a verdade, irmãos. Aleluia, Jesus. Infelizmente é isso. É isso que tem acontecido nos últimos dias. Noé entrou dentro daquela arca e a sua família entrou juntamente com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, se você tem pegado o reino dentro da tua casa, a tua casa, ela vai entrar na arca junto com você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas para isso é preciso você ser diferente. Não somente dentro da igreja, mas também dentro do teu lar. Aleluia. Não importa. Ele pregou para o mundo ali, ele falava para todos: olha, vai vir um dilúvio, ninguém acreditou. As pessoas tiravam sarro e não é diferente de hoje. As pessoas tiram sarro de nós, irmãos. E cada vez está pior. Se você vai falar, se você vai dizer você é louco, você é intolerante, não pode falar nada disso, não pode falar nada daquilo. Nós estamos se calando, estamos fechando a boca da igreja. E nós vamos ficar assim, dormindo. Aleluia, achando, esperando, aguardando, falando, não, é tudo bem primeiro da palavra. Mas é a sua parte, irmãos. Quando você chegar diante do Senhor, o que você vai dizer? Aleluia, eu tinha o dom de cantar, não cantei, tinha o dom de pregar a palavra, não preguei. Aleluia, eu tinha o dom de intercessão e não intercedi. Eu tinha que estar lá limpando a igreja e não limpei. Por quê? Porque ficou de picuinha, discussão. Aleluia, irmãos. Tudo aquilo que foi dado para você, colocar nas tuas mãos, faça. Faça com alegria, faça com amor. Aleluia, porque não é para o homem que você faz, não é para o pastor. Você está fazendo para o Senhor. Não tem forma melhor de ser para o Senhor, irmão, fazendo a obra dele. Até depois de tudo que o Senhor já fez por você, pela tua vida. Temos que ser mais gratos, irmãos. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, para nós voltarmos ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Lembra lá do lugar onde você caiu? Aleluia, Jesus. E te levanta. Volta para o primeiro amor. Volta a me adorar como você me adorava. Volta a jejuar como você jejuava. Aleluia, Jesus. Eu sei que o tempo é difícil, irmãos. As lutas vêm. Muitas das vezes vem coisas, acontecem coisas que nós não esperamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, mas eu creio, irmãos, que assim como a palavra nos diz, irmãos, que há tempo para todas as coisas, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Olha, quanto o Senhor já fez na tua vida? Quanto o Senhor já fez na tua casa, na tua família? Quantos livramentos o Senhor te deu? Aleluia. Outro dia meu filho lá no trabalho disse que estava trabalhando na altura do 3º andar e ele quase caiu lá de cima. Daí a pouco eu estava indo com a minha filha para o centro. Quando eu fui atravessar a BR, meu carro morreu, quase que bateu um caminhão nosso. Irmãos, eu comentei com eles lá em casa. O Senhor nos dá livramento todo o tempo. Existem livramentos que Ele permite a gente ver. Mas o diabo, irmãos, ele está maluco, ele está louco, ele quer nos destruir. Ele não brinca. Sabe por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está se findando, aleluia. E tem dias, irmãos, eu vou falar para vocês que eu acordo e falo: ai, Jesus, volta logo. Esse mundo está tão difícil, irmãos. Sabe, esse mundo está tão perdido. É tanta coisa ruim que acontece. Aleluia, mas o Senhor ainda que tem muitas almas para salvar, irmãos. A tua família o Senhor quer salvar, a minha família o Senhor quer salvar. Glória a Deus. O Senhor quer salvar cada um, irmãos. E se eu e você fizermos a nossa parte,
parte, o Senhor vai fazer a parte dele. Aleluia. Se eu e você buscarmos a presença do Senhor, se eu e você chegarmos em casa, vigiarmos nas palavras, aleluia, Jesus, orarmos e jejuarmos por eles, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida dos nossos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes não são nem por palavras, irmãos. Quem que já teve uma experiência boa de você nem se apresentar como crente e daí alguém dizer para você, olha, perguntar, você é crente, né? Aleluia, Jesus, como é bom isso, irmãos. Como é maravilhoso. Eu lembro que no meu trabalho, fazia 2 semanas que eu estava trabalhando e nós usamos uniforme, eu uso calça. E um senhor perguntou para mim, você é crente? Daí eu falei, sou. Dá para perceber? Ele falou, dá, você é muito diferente. Eu falei, meu Deus. Aí tinha um outro senhor que trabalhava lá fazia 3 anos. Ele falou, 3 anos. Daí eu, que perguntou para ele, falou, nossa, você trabalha faz 3 anos aqui, não sei se era crente. Irmãos, olha só, irmãos, que testemunho nós estamos dando, irmãos. E eu não falo isso para mim agradecer, né, irmãos? Mas graças a Deus a presença do Senhor anda com a gente. E não é por isso que nós não passamos lutas, irmãos. Meu Deus, como passamos luta. Eu lembro que no começo, quando eu via o povo falando que passava luta, eu ficava, nossa, mas esse povo passa tanta luta. Meu Deus, será que eu vou passar tanta luta assim também? Eu acho que esses crentes reclamam demais, eu falava. Com o tempo a gente vai vendo, irmãos, que por vaso ele ficar bem da forma que o Senhor quer, muitas das vezes ele tem que ser quebrado. Aleluia. E quando ele quebra, ai, como dói, né, Nicole? Como dói, aleluia. Dói, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas é tão maravilhoso quando o vaso vai ficando pronto, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele vai moldando o vaso, vai tirando tudo que não provém dele, vai tirando tudo aquilo que o mundo tenta influenciar, vai tirando tudo aquilo que nós trazíamos quando estávamos no mundo, vai tirando os carrapichos, vai tirando ali toda a sujeira. E nós vamos cada vez mais, irmãos, para chegar ao Senhor, e nós vamos ficando cada vez mais como parecidos como imitadores de Cristo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, aleluia, Jesus, que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. O que o embaixador faz na terra? Aleluia, Jesus, se você vai até um outro país e você é diferente, as pessoas percebem que você é diferente. Se você chegar lá nos Estados Unidos e você fala em português, as pessoas vão saber que você é do Brasil. E será que nós, andando por aí, as pessoas sabem que nós somos cidadãos do céu? Aleluia, nós somos cidadãos do céu, irmãos. Aleluia. Nós não somos daqui, nós estamos aqui por um curto período de tempo. Então, irmãos, é normal que as lutas venham. Aleluia, Jesus. E é normal que dias bons também venham. E quando os dias bons virem, nós não podemos nos acomodar. Aleluia, Jesus. Jonas estava indo no navio, estava indo contrário da vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Até que de repente, Jonas estava ali dormindo. A palavra do Senhor nos diz que ele estava dormindo, irmãos, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O Senhor mandou ele ir lá, o Senhor mandou, vai lá pregar, vai lá fazer minha obra, vai buscar minha presença. Não, eu vou dormir mais um pouquinho, vou dar uma descansadinha. Aleluia, Davi também foi descansar, irmãos. Nós não podemos parar para descansar. Eu não digo, irmãos, tirar um dia para a família. E isso eu sou totalmente a favor, amém? A nossa família é o nosso primeiro ministério. Amém, irmãos? Os nossos filhos, eles precisam de nós. Amém? E nossos filhos, irmãos, nós já estamos numa idade, aleluia, Jesus, que é um pouco mais maduro, um pouco mais difícil de voltar para trás. Mas eles estão sendo influenciados por este mundo. Esses dias eu vi uma reportagem dizendo que o TikTok, irmãos, que é uma praga, se você não saber administrar, ele foi criado pela China. E lá na China ele é proibido. Já pensou nisso? Eles não querem ter uma geração idiotizada. Foi assim as palavras que eles disseram, irmãos. E o quanto que a gente tem visto pessoas assim, irmãos, idiotizadas, que estão hipnotizadas pelo celular.
Não é errado, irmãos, ter, não é errado olhar, não é errado. O problema é quando nós colocamos essas coisas à frente do Senhor, isso se torna idolatria. Né? Muitas das vezes nós ficamos ali no celular horas e horas e na hora de dormir, olha, 5 minutos. Como a gente vai conseguir vencer dessa forma? Sendo que o macumbeiro vai lá e jejua, ele jejua, busca, né, faz sacrifícios por dias. E nós, irmãos, vamos lá orar por 5 minutos, acho que a gente vai vencer? Meu Deus, irmãos, nós estamos muito errados. É tempo de nós despertarmos da presença do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela fala muito forte no meu coração. Porque, como eu disse para os irmãos, essa palavra também fala comigo. Ela tem que falar comigo, em nome de Jesus. Nós temos que estar mais firmes, irmãos, na presença do Senhor. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Quando eu estava falando de Jonas, ali veio, né, os homens ali, os tripulantes daquele navio. Vieram e falaram: primeiro, você não percebe, o navio está quase a quebrar ao meio. E você está aí dormindo. E muitas das vezes, a nossa família está sendo destruída. O diabo ele está arrastando todo mundo, levando todo mundo, cada um para um lado, irmãos. Só Deus sabe. E nós estamos dormindo espiritualmente. Muitas das vezes, cansamos, né? Nós cansamos de orar, achamos que Deus não está nos ouvindo. Isso é tudo mentira do diabo, porque o Senhor ele não ouve sim a nossa oração. Mas nós temos também que estar, aleluia, Jesus, na presença dele, para que ele possa ouvir e responder a nossa oração. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus é maravilhoso e ele tem uma obra linda para fazer na tua vida, na tua casa. Mas eu quero convidar você nesta noite, aleluia, você que está aqui, a ser diferente lá no teu lar, irmãos. Nesse livro de Efésios, Paulo ele fala muito sobre o lar cristão, fala sobre filhos, sobre pais, sobre como a esposa deve ser, como os filhos devem obedecer os pais. E essa palavra aqui, irmãos, escrita há tanto tempo, ainda ela serve para nós nos dias de hoje. Aleluia. Deixamos de ler a palavra porque muitas das vezes não compreendemos o que está escrito. E enquanto o mundo tem cada vez mais se especializado nas coisas do mundo, e nós, irmãos, estamos ficando para trás. Eu me lembro que eu ia para a igreja sozinha, ainda não era batizada, não era casada no papel, e eu lembro uma revelação que o pastor Francisco entregou. Ele falou assim: olha, o Senhor vai fazer uma obra na vida do teu esposo através da sua vida. Porque você chega em casa e você testemunha as coisas que acontecem aqui na igreja. Se eu chegasse em casa, irmãos, isso é muito forte, vou falar para vocês. Se eu chegasse na minha casa e ficasse falando